Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O Magnus Carlsen tá fazendo história aqui no Campeonato Europeu 2023 por equipes e a gente tem aqui uma sequência de vitórias simplesmente inacreditável aqui do número 1 do mundo, Magnus Carlsen. Partidas pensadas aqui. Magnus Carlsen na primeira rodada, na verdade ele entrou na segunda rodada. E ele tá jogando contra o Javi Haria, jogador aqui, que bandeira que é essa aqui, ó? Jogador da Inglaterra, eu ia falar Inglaterra, mas tem uma parecida, eu falei, vou errar. Da Inglaterra aqui, Javi Haria. Vamos dar uma olhada então, o Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. E6, a defesa francesa. Vamos ver como é que se joga contra a francesa. D4, D5, temos aqui a variante do avanço com E5, C5. C3 faz a proteção, cavalo C6, cavalo F3, é o que a turma joga. Até aqui, padrãozinho de francesa do avanço. Bispo D7, e aqui tá na moda jogar o A3, B4, é o que eu jogo aqui nesse tipo de posição. Mas vamos aprender o fino do fino. Magnus Carlsen vai pro lance bispo E2, olha só. Legal esse lance aqui, a gente já fica achando que esse bispo pertence a D3 sempre na francesa para combater o cavalo de F5. Não é bem assim, o Magnus Carlsen joga bispo E2. Bacana, vamos aprendendo, peão toma, cavalo de G em E7, roque tranquilamente. E chegou o cavalo em F5. E o peão central está atacado várias vezes e será atacado muitas vezes mais. E o Carlsen segue simplesmente com o cavalo C3. Temos aqui o lance A6. Agora o Magnus Carlsen segue com o bispo G5, atacando a dama, incentivando ela a vir para a casa de B6. Incentivou, né? Falou, vai para lá, olha aqui. Aqui você ataca o peão de B2, aqui você ataca o peão central várias vezes, faça isso, né? E por algum motivo o Javi Haria não o fez, mas Magnus Carlsen aqui teria cavalo A4, ó. Tô mostrando essa linha porque na maioria das vezes os jogadores vão jogar isso daqui, né? E aí o bispo pode voltar para casa de E3, como faria Rafael Chess na sua partida lendária contra Jim Glidden. A partida seguiu aqui com bispo em E7. Nós temos bispo toma, dama toma, e aqui dama em D2, jogado pelo Carlsen, conectando as torres. Roque, torre de A em E1. Poxa vida, aqui a gente pensaria em jogar a torre de F, torre de A em C1 e deixar essa outra torre aqui para alguma dessas duas colunas. Fala a verdade se você não faria isso. Eu faria também. Por isso que a gente não é o número 1 do mundo. Torre de A em E1, jogada aqui pelo Magnus Carlsen. Dama D8 e agora bispo D1. Né? Você teria esse plano? Passa a torre para a coluna E e depois volta o bispo para D1. F6 foi jogado, bispo A4. O Magnus Carlsen roteia o bispo aqui para a ala da dama, leva um B5 e, satisfeito por ter criado algumas fraquezas, volta para a casa de C2, atacando o cavalo. Peão toma, rei H8 foi jogado, saindo da diagonal de casas claras, e o Carlsen agora manobra o cavalo para a casa de E2. Temos cavalo H4 atacando fortemente aqui a casa de F3. E temos trocas, portanto. O cavalo toma, dama toma, e o Carlsen segue com o lance F4, dando suporte para o peão central e já começando a ativar a maioria de 4 contra 3 na ala do rei. Torre de A em C8 e aqui bispo B1. Esse bispo é o bispo mais ativo e curioso do mundo, né? Bispo B1 foi jogado. O que será que tem na cabeça o Magnus Carlsen? Será que ele quer jogar aqui uma pressão na diagonal de casas claras, mas está evitando ideias do tipo cavalo B4? Mas por enquanto aqui está defendido. Vamos ver como segue. Dama em H6 foi jogado, dama em E3. Temos o lance dama H4, torre agora sim na coluna C. A dama volta para casa de E7 e o Carlsen começa a atormentar já o Javi Haria. H6 faz a proteção G4, é um caminho sem volta. Magnus Carlsen promete fortes ataques. D4 dispara o peão passado. E aqui A3 foi jogado pelo Magnus Carlsen, um lance frio e calculista e calculado também. G8 foi jogado e agora G5 aqui pelo Carlsen. Que história é essa de G5? Ele quer abrir, né, a coluna H para dar checkmate, né? Que o checkmate chega e chega com velocidade. Por isso a partida seguiu com o cavalo por E5. O que é isso aqui? Tá no desespero já? Agora é possível a troca das torres. Temos torre por C8, bispo por C8, F por E5. Carlsen coleta madeira. Passa esse cachorro para cá. Dama por G5 foi jogado, dama cobra em G3, torre por F1 com cheque. A gente fica até com medo dessa combinação, né? Rei por F1, falando, o que vem agora? Porque sacrificou uma peça? Dama D2, aqui, enfim, ameaçando dama D1 com cheque, cai bispo e também dando suporte para o peão. No entanto, o Magnus Carlsen nessa posição segue simplesmente com o lance bispo G6, meus amigos. E nessa posição, o Javi Haria, cheio de estilo, mas não dá mais. Abandona aqui a partida.
Abandonou porque o estilo não traz vitória, né? Mas foi estiloso, foi estiloso. Sacrifício, a troca de torre. Você fala, o que vem agora, né? Veio uma pancada aí, não veio nada. Aqui abandonou porque não dá mais, pessoal. Tá vindo dama F4, vai querer forçar a troca de dama. Se não trocar a dama, vai levar checkmate em poucos lances. Por isso, Haverhari abandonou a partida. Magnus Carlsen já começa com vitória. Mas eu soube que ele fez uma sequência de vitórias, é isso? Vamos ver a próxima, é isso mesmo. Magnus Carlsen está de negras agora contra o Maximovic, jogador mestre internacional, forte mestre internacional, hein? 2.500 da Bósnia-Herzegovina. Existe ainda Bósnia-Herzegovina? Bom, aqui ele abre a partida com o peão do rei. E aqui, claro, Magnus Carlsen tem a possibilidade de jogar o lance E5, pode jogar até uma Alekhine, quem sabe uma Pirt, uma moderna, por que não uma francesa, uma siciliana, uma Caro-Kann? Mas não, Magnus Carlsen faz o lance A6. A defesa São Jorge. Bom, meus amigos, aqui é só rezando. D4 foi jogado aqui pelo Maximovic. E6 e agora cavalo e F3 desenvolvendo. D5 ataca o centro. Cavalo de bem em D2. C5 virou uma francesa com siciliana, com o gambito da dama recusado, com tudo aqui. D por C5 foi jogado, bispo toma, bispo D3 e agora o cavalo desenvolve aqui em C6. Roque! Coloca o rei em segurança. Cavalo F6 ataca o peão central. Dama E2 desenvolve. Dama vem para C7. Peão toma. Cavalo toma. E aqui o cavalo centraliza na casa de E4. Bispo atacado. Volta para casa de E7. Não dá para voltar o bispo nessas situações, pessoal. É muito interessante esse conceito, tá? Se você trouxer mais uma peça para a ala da dama, vocês percebem como tá chegando um monte de peça na ala do rei aqui? Vai ter um defensor a menos. A casa de G5 aqui já tá muito bombardeada. Bispo E7 é um lance importante. Mantém pelo menos a possibilidade de defender na ala do rei. Cavalo G3 foi jogado. Bispo D7 e C3. Temos o lance cavalo F4. E agora? Esse cavalo costuma ser necessário tomá-lo, né? Por isso, bispo por F4, dama por F4, torre de A em D1. E aqui torre D8 jogado pelo Carlsen, trazendo já um suporte para o bispo no caso da ausência do rei. Torre de F em E1, roque, o rei se ausenta, vai para os seus aposentos, fica em segurança. Dama C2 foi jogado e agora G6, colocando granito, né, diagonal de casas claras. H4 promete um ataque infindável. Rei G7 vem com a cabeça no soco. O cara joga um H4, ele vem com a cabeça no soco. Aliás, meu professor de Kung Fu dizia que era a melhor maneira de quebrar a mão do adversário era dar uma cabeçada no soco. E não é brincadeira isso. H5 foi jogado. Agora, mas tem que saber, também tem que saber o lugar certo, né? Não vai tentar você isso em casa. Bispo C8 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Bispo E4 e agora torre por D1. Torre toma, cavalo vem para casa de E5, cavalo E2 e agora cavalo por F3 com cheque. Magnus Carlsen vai invadindo o milharal, como diria o Molina. Bispo por F3, dama em E5 e agora nós temos o lance dama B3, colocando uma sobrecarga aqui no peão de B7. Magnus Carlsen segue com dama C7, dá uma recuadinha, G3 foi jogado, torre da coluna D. Nós temos torre toma, bispo toma e uma posição bem equilibrada, batalha de peças menores, par de bispos contra bispo e cavalo. Todo mundo tem 6 peões, um pouquinho de desequilíbrio na estrutura de peões. Carlsen tem 4 contra 3 na ala do rei, 3 contra 2 na ala da dama. Vamos ver como é que segue essa belezura. H por G6, cavalo vem para casa de F4, B6. Tira o alvo aqui, infinito da casa de B7. Dama vem para D1, dama vem para D7, vamos trocar dama? Não, dama E2. Dama vem para casa de D6, cavalo manobra e aqui bispo C7. O ataque nas casas escuras. Cavalo B4, A5, tira o cachorro daí, volta para C2, bispo D7. Cavalo vem para E3, B5, pouco a pouco o ataque da minoria vem chegando. Esses dois peões aí querem lutar contra esses três aqui. Napoleão Bonaparte descobriu que as minorias podiam vencer as maiorias nas suas estratégias de guerra. E no xadrez também é assim. A3 foi jogado, A4, rei G2, F5 e aqui dama vem para casa de C2. Bispo B6, pressão no cavalo, dama em E2 faz a proteção, E5 pouco a pouco. Percebam que o exército das negras... Como é que pode isso, né? Que habilidade é essa do Magnus Carlsen? Ele vai avançando e o adversário fica lá, não sai da terceira horizontal. Só porque eu falei isso, ele foi pra última. Bispo A8 foi jogando, ele fica quieto, ó, foi na oitava. Você falou terceira, olha só, quem dá mais, né? Bom, bispo A8 foi jogado, E4 fala, bispo corajoso. E agora, você não tem mais nenhuma casa, só tem B7 agora. Cavalo D5 foi jogado. Meu Deus, só pode estar errado isso, né? Um cavalo protegido por um bispo preso. E aqui bispo A7 foi jogado pelo Carlsen, colocando o bispo em segurança. O cavalo manobra para B4, o bispo vem para C5, bispo B7. Temos aqui o lance rei H6. O que esse bispo foi fazer em A8? Alguém me responde isso que eu tô inconformado até agora. Bispo A8,
E o Magnus Carlsen segue agora com o lance bispo em E8. Vamos ver qual que é a técnica aqui do Carlsen. C4 foi jogado, dama D4, pressão infinita. Aqui nós temos o lance bispo D5. O bispo conseguiu um respiro, mas agora G5. O batalhão do Carlsen vai avançando. Você falou, oh, que bacana, você foi lá para oitava, hein? Você é valente, mas e agora? Segura esse ataque. Cavalo C6 foi jogado, dama atacada, dama D3, propondo trocas. Dama toma, peão toma, e agora um peão passado avançado. Rei F1 tenta desesperadamente parar esse carinha. B por C4. E aqui? Não dá pra tomar aqui simplesmente o peão? O problema é como é que faz agora? D2 aqui, Rei E2. E tá caindo o cavalo. E não tem jeito de jogar isso daqui. O bispo tem que continuar protegendo o cavalo. Por isso o cavalo E5 foi jogado. E agora esse peão tá atacado múltiplas vezes. D2. Rei E2 parando tudo isso. Carlsen. Pá! Bispo por F2 aqui. O rei dos finais, né? Ele não deixa passar nada. Agora o rei não pode encostar no bispo. G4 foi jogado, tenta salvar o peão. Bispo D4. Cavalo atacado, peão atacado. Cavalo por C4, protege o peão. Bacana. F por G4, criou um peão passado do outro lado. Rei por D2, se livrou do peão. G3, o pesadelo continua. Rei D3 foi jogado. Bispo F7. Bispo F7, meus amigos. Bispo F7. Um lance genial, genial. Atacando o defensor da casa de G2. É isso mesmo. Um lance espetacular aqui, né? Simplesmente, é simples quanto isso. Bispo G2 foi jogado, bispo volta para F6, paredão, né? O cavalo aqui atacado, peão condenado. Cavalo B6 foi jogado, bispo B3, protege o peão, controla o cavalo. Esse peão tá com as pernas tremendo. Rei E3 foi jogado, bispo por B2, acabou o sofrimento. Bispo C6 foi jogado, G2 dispara o peão passado. O bispo volta para G2, bispo por A3, Carlsen tem 2 peões a mais. Rei D3 foi jogado, bispo vem para B2, faz o paredão, o rei e o shall not pass. Bispo D5 propondo trocas, Carlsen não as evita, bispo toma, cavalo toma e depois de simplesmente A3, meus amigos. Maximovic, o mestre internacional fortíssimo, abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais, é peão passado dos dois lados. Esse aqui o rei até segura, mas como é que faz com o outro aqui, né? Ah, mas aí eu seguro aqui. Dá pra jogar mais uns 20, 30 lances? A verdade é que dá, né? O cavalo escapa, aí dispara esse peão, não dá tempo de tomar o bispo se não promove. E aqui se encostar... Bom, aqui que não tem mais jeito, né? Acho que aqui acabou mesmo. Não tem nem jeito aqui, não tem nem como sacrificar mais nada, não tem mais nada. Abandonou porque não dá mais, pessoal. Bora ver mais uma partida do Carlsen, 2 vitórias na sequência. Mas agora o Carlsen vai jogar contra o Alexei Sarana, é um grande mestre croata de quase 2.700 de rede. É croata isso aqui, né? É Sérvia. Sérvia. É o jogador da Sérvia de quase 2.700 de rede. Agora a brincadeira é outra. Vamos ver o que acontece aqui. Peão do rei, temos C5, siciliana, cavalo F3, D6, bispo C4. Que isso? Não jogou D4? O que tá fazendo esse Magnus Carlsen? Vamos ver. Cavalo F6, cavalo C3, E6. Agora sim, D4. Peão toma, dama toma, por quê? Levou um cavalo C6. Carlsen segue com dama D3, tranquilo. Temos aqui o lance A6, bispo F4. Como o Carlsen gosta do bispo na casa de F4. Cavalo G4 foi jogado, torre na coluna D, pressão total no peão de D6 já. E aqui dama B6, criando loucuras. Primeiro, ameaçando checkmate. E segundo, ameaçando o peão, né? São 2 ameaças fortes, uma um pouco mais forte que a outra. Dama D2 foi jogado, Carlsen protege o mate. Ele prioriza o mate, por algum motivo. Bispo E7 foi jogado, bispo B3. Agora o Magnus Carlsen protege o peão de B2. Agora, Rafa, os caras também não captura peão, não quer ganhar, né? Não é que ganha nem nada, né? Isso aqui pode trazer problemas. Vai perder um tempo, a dama tá deslocada, as brancas podem continuar o desenvolvimento, ou podiam ter jogado um bispo B3 também. E a longo prazo, essa dama tá tão fora de jogo, tão deslocada, vai ter que perder mais 1 ou 2 tempos, que é o conceito de tempos versus material no xadrez. Dizem que um peão vale por 3 tempos, não é isso? Você me dá 3 jogadas, eu te dou um peão. Dizem que é mais ou menos por aí. Não sei se é uma regra fixa. Bispo E7 foi jogado, bispo B3 faz a proteção. Cavalo de G volta pro centro. H4 jogado pelo Carlsen. Temos dama em C7, bispo G5 propõe trocas. B5 coloca um ataque na ala da dama. Bispo toma, rei toma, dama G5 com cheque, o rei protege o peão, rei F8. E uma subida de torre aqui, torre H3, jogado pelo Carlsen. H6, dama atacada, volta para casa de D2. Um lance, uma ameaça. Bispo B7 foi jogado. O que é isso aqui? Não é só tomar o peão? Magnus Carlsen ainda troca o cavalo primeiro. O cavalo toma. E aqui, se peão toma, dama na sétima.
né? A dama aqui na 7ª seria muito forte. Jogou com o cavalo e aqui o Carlsen coleta madeira. Trocou peça, coletou madeira. Vai entrando no finalzinho com um peão a mais. Volta a torre na tranquilidade, na simplicidade, na humildade. G5 foi jogado. A3. Bispo vem para C6. Bispo na gaveta em A2. Carlsen não tem pressa de nada. Tá de barriga cheia. A5 foi jogado. Peão toma, peão toma. Torre toma, torre toma. Vamos trocar tudo. B4, vamos trocar. Peão toma, toma. Torre H4. F3 faz a proteção. Uma cadeia bem defendida. G4 tenta quebrar essa cadeia bonitinha. F4 vai pra cima do cavalo. G3 ataca a torre. Torre cheque, rei sai. Torre cheque, rei sai. Torre H3 ataca o peão. Torre D3 faz a proteção. Torre cheque, rei B2, me ajudou. Torre E1 foi jogado, ataca o peão. E5 e agora uma nova cadeiazinha de peões bem protegida. Rei E8 foi jogado, cavalo D1 segue manobrando. Bispo E4, torre D2 sai do ataque. Torre vem pra casa de G1. E aqui cavalo C3 jogado pelo Carlsen, atacando o peão e atacando o bispo. Bispo vem pra casa de F3, indo pra loucura, né? Querendo esse peão de qualquer maneira. Vai ter um peão passado aqui, o Sarana. Carlsen segue com cavalo por peão, torre por peão. Loucuras à vista. E agora o que jogar? Só tem um lance bom e o Carlsen encontra na hora. É um lance bizarro de bom. É o lance F5, meus amigos. E você fala, mas o que esse lance faz? Ele entrega 2 peões sortidos. É bomboniere de peões aqui agora. Você pode escolher. Quer esse aqui ou quer esse aqui? Tem de fruta, tem de framboesa, tem de o que você quer? Framboesa não é fruta agora? Pessoal, cavalo por E5 seguiu na partida, né? O que aconteceria se peão toma? Cavalo D6 aqui com forte ataque. Fora o peão passado, outro peão passado aqui e lá. Por isso, cavalo por E5 foi jogado e o Carlsen agora segue com F6. Isso aqui é genial, né? F5, F6. A gente quase não entende, mas o Carlsen vai montando uma rede de mate aqui. A verdade é essa, ó. Cavalo cheque, seguido de cheque mate aqui. Será que dá pra parar isso? Cavalo D7 foi jogado pelo Sarana. Carlsen segue com o cavalo D6 cheque, rei F8. Mas depois de simplesmente... Nossa senhora... Cavalo F5, meus amigos. Que é isso? O homem é imparável. Alexei Sarana abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Atacou a torre, meus amigos. Esse peão por cavalo, como é que escapa desse ataque feroz aqui? A ameaça direta é checkmate, mas aqui dá pra evitar. Você pode jogar um rei E8, vai levar um torre cheque. O rei continua protegendo. Torre por F7, cai o peão. Torre G7, por aí vai. Peão passado, chequinho, promoção. Good game. Magnus Carlsen enfileira 3 vitórias na sequência. Vamos ver mais uma partida, vamos lá. Mas agora mudou de figura. Aquele lá, o Sérviozinho lá é bom, joga bem, eu sei disso. Mas agora Vincent Keimer, nova geração, testosterona em dia, bem alta, né? 2.717 de rating. Aqui a história é outra, né? Alemão, né? Vamos dar uma olhada então. Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão do rei E4. Siciliano, né? Aquela coisa linda. Cavalo F3 foi jogado D6, D4. Peão toma, cavalo F6, cavalo C3, A6. O que será que o Keimer tá trazendo de novidade aqui nessa Najdorf? Porque para jogar Najdorf o jogador tem que ter culhões, bagos. Tem que ter muita coragem para jogar a siciliana Najdorf contra Magnus Carlsen. Vamos ver o que vai seguir aqui. Bispo C4 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Desenvolvendo peça, pressão em F7, o lance de Bob Fischer. E6. E aqui A4 foi jogado pelo Carlsen, controlando a casa de B5. Beleza. Bispo E7 foi jogado. Roque. Todo mundo coloca o rei em segurança. Bispo vem para a casa de E3. Fazendo o desenvolvimento. Traz mais uma proteção para cá. O cavalo ainda não tem a casa de G4. Dama C7 foi jogado. Bispo atacado. Carlsen vem com dama em E2. Faz a proteção do bispo. Bispo D7 foi jogado desenvolvendo. A5. No more. B5, no more. Não tem mais B5 aqui depois desse lance. Cavalo G4. Jogado de qualquer maneira. E aqui o que jogar, meus amigos? O que jogar? É surreal o que vai acontecer aqui agora. O menino Keimer, felizão, falando assim, olha que lance de efeito que eu fiz aqui. Cavalo G4, muito bonitinho. Porque se eu tomo aqui, tomo em C4, não é? Troca aqui um cavalo por um bispo, um bom negócio aqui para as negras, um bom negócio para o Keimer. Ou então você vai ter que tirar o bispo daí, vai ficar ruim. Vai ter que jogar o que aqui? Um bispo D2, de repente? As pretas já jogam com D5, lance libertador da siciliana e tem uma boa posição. E o Carlsen fala o seguinte, você ainda tem muito capim para comer. Capim. Magnus Carlsen segue com o lance cavalo F5, meus amigos. Cavalo F5. O que tá acontecendo? É mentira isso.
A partida segue com o lance bispo F6, vamos entender. Por que não toma? Porque agora o Carlsen teria primeiro o cavalo D5, atacando a dama, atacando o bispo. E por enquanto o bispo está protegido. E depois de um lance como dama D8, bispo B6 atacando a dama. E depois cavalo C7 perseguindo a dama para sempre. E aqui ele até poderia jogar um lance cavalo por A8, mas se quiser jogar na maldade mesmo, peão por peão. Mantendo o ataque para cima do cavalo e mantendo o bispo atacado e vai recuperar a peça. Ah, mas aí teria cavalo E5. De fato, a continuação ela pode ser bem mais complexa do que parece. E o Carlsen jogaria de fato com uma peça a menos. Mas ele pode capturar essa torre a qualquer momento e até, portanto, jogar, podemos dizer, com uma qualidade a mais, né? Mas sim, uma variante bem confusa, bem interessante. E o Magnus Carlsen, quanto tempo ele levou para fazer aqui? 5 minutinhos. 5 minutinhos ele falou, isso aqui deve ser bom. Cavalo F5 jogado pelo Carlsen. Bispo vem para casa de F6. Bispo B6. A dama sai daí. Dama vem para casa de C6. Cavalo D4 ataca a dama. Temos agora o lance dama em C8. E aqui o bispo fica em segurança na casa de B3. Significa que o cavalo agora está ameaçado. Cavalo E5 coloca o cavalo em segurança. Torre de A em D1. O Carlsen na maior tranquilidade, não desespera, né? A gente jogaria um F4 aqui. Quem jogaria F4, né? Jogaria um F4, a gente já quer ficar afobado, quer atacar. O Carlsen traz a torre, torre de A em D1. Bispo D8 foi jogado, agora sim F4. Cara, a gente não tava tão errado assim, né? Cavalo de E em C6, F5, o Magnus Carlsen vai pro ataque, bispo toma, peão toma. Cavalo toma, torre toma. Quem está sendo atacado, quem está restrito, quem está pior no desenvolvimento, troca peças. É assim que a gente aprende. Ameniza o ataque do adversário. Mas Magnus Carlsen continua tendo ameaças importantes na posição. Por isso, dama C5 foi jogado. Um lance excelente, protege o peão, crava a torre. Carlsen segue com dama em F2, protegendo a sua torre e descravando. A torre agora está livre para poder jogar. E por F5 foi jogado, E por F5 e agora, Carlsen. Por enquanto, o peão está ultra protegido. Por isso, o bispo C6 foi jogado. E o Carlsen segue com o lance F6 para cima do alemão. Tá esquisito demais, o cavalo não conseguiu sair, o rei já tá com a perna tremendo, bamba. Cavalo D7 foi jogado, F por G7. E aqui? Ah, vou deixar esse peão aqui, vou jogar um lance do tipo torre toma. É mate na cara, é mate em 1. Por isso a partida seguiu com rei por G7, um rei totalmente desconfortável. Magnus Carlsen segue com lance bispo D5 propondo trocas. O que é isso? F5 foi jogado aqui pelo alemão e o Carlsen segue com bispo por bispo. Temos dama toma, torre de F em D1, pressão total agora no peão isolado. Dama por B6 captura o peão e aqui o Carlsen segue com o lance cavalo D5, meus amigos. Como é que esse rei vai sobreviver com esse batalhão de peças chegando? Vincent Keimer segue com dama D8. Magnus Carlsen faz um lance, Vincent Keimer abandona aqui a partida, meus amigos. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar o lance de arremate, vale a pena. Tem um lance que acaba a partida na hora. E eu espero que vocês tenham encontrado aqui o bonito lance. Cavalo F4, meus amigos. Bum, né? Aqui ameaçou o cheque real, né? O famoso triplex gourmet. Ameaçou peão. Rei tá completamente nu. Né? Por exemplo aqui, dama E7 segura a casa de E6, torre por D6 reforça a ameaça. Mas agora a torre F7 salva a minha torre. Cavalo H5 segue atacando o rei. Cheque. Torre F8 nós teríamos aqui torre por D7. Good game, né? Good game. Aqui uma dama contra duas torres, mais um cavalo a mais, um peão a mais, rei exposto, não há mais o que fazer. Magnus Carlsen, meus amigos, emplacou 4 vitórias seguidas contra gente forte. A gente tem aqui, olha só, o 2700chess.com, o site. Vamos olhar aqui nas partidas clássicas. Magnus Carlsen volta a ganhar rating, mantém-se na primeira posição do mundo e volta a ganhar rating. 2.847, vai se aproximando mais uma vez dos 2.850, porque já tava ali 2.830 e pouco, já tava meio que a decadência ali do jogador, né? Não! Bum! Magnus Carlsen volta agora, igual uma tempestade, igual um trovão. Vamos ver onde é que para ou não para esse homem. É isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!